Estamos aqui com a chefe Sanily Farage, uma jovem profissional da gastronomia local. Ela que vai ser a chefe executiva do novo Ginza do Midway, o restaurante que vai subir para o terceiro piso, o primeiro que vai inaugurar no terceiro piso. Ela também tem origens árabes e um dos pratos que ela vai fazer hoje aqui para o blog é justamente da cozinha mediterrânea, né? Sanily, você podia falar um pouquinho sobre o prato? Pois é, esse prato ele é um prato mediterrâneo. Como eu tenho descendência sírio-libanesa, eu vou apresentar esse prato, é um prato libanês e eu dei uma incrementada nele. Esse prato é um cordeiro desfiado assado, com arroz com lentilha e uma salada mentolada, com pétalas de tomate, cebola, hortelã. Espero que vocês gostem. Então vamos aos ingredientes. Eu vou precisar para o arroz de 2 fios de azeite extra virgem, de sua preferência. Eu vou precisar de 1,5 xícaras de lentilha. A lentilha, ela pode ser um substituto em relação aos valores nutricionais, é um substituto do feijão. Ela tem bastante ferro e na Europa eles utilizam muito a lentilha. Vou utilizar 2 colheres de manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga. Vou utilizar também a cebola em brunoise, em cubinhos, e a cebola em julienne, em tirinha, bem fina. Vou refogar o arroz com essa cebola. Aqui eu tenho uma cebola grande e aqui também eu tenho uma cebola grande. E aqui esse refogadozinho é pra gente jogar junto com o cordeiro desfiado. Esse daqui é pro arroz. Aqui o arroz, 1 xícara de arroz. A proporção da lentilha tem que ser maior, então por isso que eu botei 1,5 xícaras. Aqui só tem 1 xícara de arroz. Aqui é o tempero sírio à vontade. Eu gosto da comida com tempero bem forte. Aqui a canela, certo? Aqui a gosto, a canela a gosto. A gente também vai temperar com a pimenta síria, que é bastante aromática. Ela não é muito forte de ardume. Ela não tem a pimenta muito ardida, pimenta síria, mas ela é bastante aromática. Eu vou utilizar a pimenta do reino e sal a gosto, né? Essa pimenta aqui, essa pimenta síria, ela é muito fácil de fazer, mas é mais interessante a gente comprar ela já pronta. Mas eu vou falar rapidamente da mistura aqui, como ela é feita. Quem não tiver acesso, que às vezes a gente não encontra no mercado, então vocês podem fazer, que é muito fácil. A pimenta síria, a gente utiliza a pimenta do reino preta em grão, certo? A pimenta do reino preta em grão. A gente utiliza a canela. É interessante dizer que não é em pó, porque essa canela ela tem que ser ralada para ela ficar com um grão maior. Não precisa ficar ela com pó muito fino, ela tem que ficar com pó grosso. Então por isso que a gente utiliza a canela, o pauzinho da canela, certo? E aqui é a pimenta da Jamaica, que ela é parecida com a pimenta do reino, sendo que ela tem o grão ela é mais graúda, ela é mais canelada e ela tem uma pontinha dos dois lados, certo? Então passa tudo no liquidificador. Antes, rala a canela, passa a pimenta do reino e a pimenta síria, a pimenta do reino e a pimenta da Jamaica no liquidificador e junta com o pau da canela. E aí a gente obtém essa pimenta síria, que é maravilhosa, que na maioria dos pratos árabes a gente utiliza para dar o sabor do mundo mediterrâneo, certo? Então, esses são os ingredientes para o arroz. Para o cordeiro, eu vou precisar cordeiro desfiado. Esse cordeiro desfiado é a palheta do cordeiro, pode ser alguma parte do cordeiro macia, de sua preferência. Eu sempre utilizo a palheta. A gente cozinha na panela de pressão. Quando ela estiver no ponto macio de desfiar, como se fosse a carne de sol, a gente retira da panela de pressão, bota um pouquinho de água, sal e manteiga na panela, retira e desfia quando ela estiver macia em ponto de desfiar. Aí aqui a gente tem uma carne bem macia, ó, ela está aqui com a consistência, a textura bem macia. Certo? Então a gente vai utilizar, depois do cozimento dela, a gente vai assar no forninho para ela ficar um pouco assada, com um pouquinho de azeite extra virgem.
vai misturar com o nosso arroz e para dar um sabor mentolado, um frescor no nosso prato, eu preparei essa salada que é feita por mim, que é muito boa, com pétalas de tomate italiano, certo? Com pétalas de tomate de cebola roxa. A cebola roxa, ela tem um sabor bastante forte, assim, ela é bem saborosa, por isso que eu escolhi colocar nessa salada, porque ela é uma salada simples, mas precisa de alguns ingredientes que se destaquem. Esses dois ingredientes, mais o hortelã, né? Que dá o sabor mentolado na nossa salada. Eu vou temperar com um pouquinho de limão, azeite, sal. Agora a gente vai preparar o nosso arroz, vai iniciar o nosso prato. Então a gente vai precisar, como eu disse, os ingredientes do arroz estão todos aqui. A gente vai utilizar uma panela, vai fazer em dois momentos. Vai fazer primeiro o arroz e depois a gente vai cozinhar a lentilha para misturar com o arroz. Então a gente vai precisar de uma panela. Aqui essa quantidade que eu passei para vocês dá para servir 2 pessoas num prato que pode ser servido à la carte. Então eu vou precisar de uma colher de azeite para a manteiga não queimar, certo? Uma colher de sopa cheia de manteiga sem sal. Uma cebola, a gente pode colocar bastante cebola, porque a cebola vai dar o sabor do nosso arroz, quando ela estiver refogando. Então a gente vai utilizar uma cebola grande, bem picadinha, cebola branca, certo? Se vocês fizerem com a cebola roxa, não fica muito bom. Cebola roxa eu coloquei na salada para dar um sabor diferenciado no nosso prato, que ela é bastante forte, rouba o gosto. Então a gente vai deixar dourar essa cebolinha. Antes disso, a gente vai temperar. Como eu disse, vocês colocam a quantidade. Eu vou colocar uma quantidade assim, que dá pra vocês se guiarem quando for fazer essa receita. Aqui é a canela, certo? A canela passada no liquidificador ou ralada, sem ser o pó muito fino, que ela é bem saborosa. Uma colher de chá de canela, meia colher de pimenta do reino. A gente já vai estar dando sabor para o nosso arroz agora. E pode colocar essa pimenta síria toda. Como eu disse, ela não tem ardume. Vou colocar agora o sal do nosso prato. No final, se a gente quiser, se tiver insosso, a gente finaliza com flor de sal. A gente vai dourar a cebola. Vou abaixar o fogo aqui. O fogo pode ser um fogo médio, certo? Não precisa ser um fogo muito alto, para a cebola dourar por igual. A gente vai dar uma refogadinha aqui na cebola. Vai deixá-la um pouco murcha, douradinha, não precisa ficar carbonizada, para entrar o nosso arroz. O arroz que eu estou usando é o arroz comum mesmo. Não utilize o outro arroz, porque o arroz parboilizado ele é muito forte. Vocês podem utilizar o arroz branco, que ele tem um sabor bem suave. Aqui, ó, vocês podem ver, a cebolinha já está bem douradinha. Agora entra o nosso arroz, 1 xícara de arroz. A gente vai deixar refogar um pouquinho esse arroz, ele vai fritar um pouquinho, vai ficar bem escuro, junto com os temperos. Aqui, depois de refogar, a gente vai colocar água quente. É interessante colocar água quente, não pelo fato de acelerar o processo, o arroz ele realmente muda a textura quando você coloca água fria, ele demora de cozimento, ele não fica com a textura certa.